Você já percebeu que desde a época da sua escola sempre existiu aquele tipo de cara que era folgado, que tratava os outros mal, principalmente algumas meninas, e que não parecia ligar muito para os outros ao seu redor. Mas curiosamente, sempre teve várias pessoas interessadas nele. E um adendo aqui: depois da vida adulta, você também já viu esse tipo de homem, o famoso cafajeste, sempre se dá bem, entre aspas, na questão dos relacionamentos, e também muitas mulheres, não totalizando, sempre gostarem desse tipo de cara. E a pergunta que eu faço para vocês, para deixarem aqui nos comentários: o que faz um homem ser considerado cafajeste e mesmo assim ter mulheres que sempre querem esse tipo de cara? Bom, eu não sei se você ainda frequenta a escola ou já se formou, mas eu acredito que você já viu esse tipo de cidadão, o famoso cara cafajeste ou também o bad boy, nesse tipo de ambiente. Ele não necessariamente era aquele cara mais bonito, nem o mais inteligente, mas ele tinha uma coisa, e essa coisa é o que sempre brilha os olhos e motiva algumas mulheres a terem relacionamento com eles, que é o famoso status social. Ele era aquele cara que desafiava a autoridade, não seguia as regras, né, da escola, fazia o que queria, fazia certas coisas que você sabe muito bem, né, mais ilícitas, se é que você me entende, e muitas vezes era o centro das atenções, mesmo que por motivos negativos. Ele era aquele famoso cara folgado, né, que tratava os outros com uma certa indiferença, e também aquele cara insuportável. E o que sempre acontecia, na grande maioria das vezes, é que mesmo ele tratando as pessoas ruins, principalmente algumas meninas, as meninas, muitas vezes até as mais populares, né, as mais bonitas, estavam ali ao redor dele, sempre querendo a atenção dele, mesmo que ele dava indiferença para elas, ou até mesmo, eu já vi casos acontecerem assim, que o cara namorava com ela, fazia o que fazia com ela, que você sabe muito bem, vou falar aqui para não censurar, terminava com ela, tava com outra, e mesmo assim ela ainda continuava no pé dele, queria relacionamento com ele, e até muitas vezes ele voltava com ela, fazia até coisas piores e ela sempre continuava aqui. E analisando mais a fundo, né, no contexto mais geral, esse tipo de cara na escola ou até na vida adulta que você conhece, sempre sinalizava algo até na questão mais primitiva do ser humano. É aquela questão do poder e da independência. Por exemplo, assim, daquele ambiente escolar. Esse tipo de cara, os outros meio que tinham certo receio. Eu não vou colocar respeito, porque respeito é uma palavra muito forte, mas as pessoas meio que eh, evitavam ficar perto dele, isso, aquilo, porque ele tinha aquela coisa de ele podia zoar você, fazer o que quiser com você, mas você não podia fazer com ele, né? Se fizesse, você sofreria as consequências. E não é um tipo de medo que pode parecer, não é isso que eu quero dizer. Só que ele tinha esse status e, querendo ou não, mostrava meio que indiretamente que ele tinha poder sobre os outros, sabe? E o famoso status de poder. Então pensa assim comigo, esse cara cafajeste, por ser o cara que não se curva, que faz o que quiser da vida, está inserido em ambientes, né, fazendo coisas que você sabe muito bem, só que ainda assim ele é admirado e tolerado. Ele meio que projeta uma imagem de valor social. Ele é aquele estereótipo que a gente vê em filmes, em séries, que mexe na cabeça de algumas mulheres, que é o foco da atração feminina, que sempre foi programado, querendo ou não, para identificar sinais de força, liderança, capacidade de proteção e recursos. E, querendo ou não, biologicamente, esse tipo de cara sempre vai ser um atrativo para essas mulheres. Por isso que a gente vê, principalmente no ambiente escolar, que praticamente a gente passa grande parte da nossa vida na escola, que sempre esse tipo de cara sempre se dava bem com as mulheres, né? E o ponto interessante é que eu sempre notei é que muitas mulheres não queriam só pelo aquele status que ele tinha, mas sim por aquela famosa adrenalina, aquela famosa aventura que ela queria ter com ele, sabe? O cara cafajeste não é previsível, e o imprevisível gera aquela emoção. Ele faz coisas que, né, digamos assim, não são consideradas lícitas, né? Existe meio que uma espécie de aura nele que, na cabeça delas, tipo, ah, vou relacionar com ele vai me proteger de qualquer coisa, ah, eu vou ter experiências, eu vou viver a vida, vou sair da minha rotina chata, essa rotina comum, e elas vão com esse tipo de cara. É só você também parar um pouco para pensar, nas redes sociais principalmente, que esse tipo de homem cafajeste sempre tá com as mulheres mais bonitas, até mesmo o que eu reparei muito é que geralmente
As meninas comportadas, entre aspas, até mesmo de igreja, você vai ver que elas gostam desse tipo de cara, sabe? Eu já ouvi de várias meninas que gostam desse tipo de cara, que gostam desse tipo de aventura. Não totalizando, é claro, mas eu já ouvi, né? Então, esse tipo de adrenalina, esse tipo de aventura, esse tipo de status social, entre aspas, que ele tem, é o que, querendo ou não, o homem comum nunca vai conseguir ter nesse quesito todo que eu falei pra vocês. E quando muitas vezes elas têm relacionamentos ou já passaram parte da vida com esse tipo de cara, o famoso cafajeste, você vai ver que sempre elas têm alguma mágoa a respeito dos homens. Por exemplo, assim, quando acontece alguma coisa ruim, que as pessoas que estão fora estão vendo que esse tipo de cara aí que ela vai se relacionar não é um cara, digamos assim, um cidadão exemplar, ela vai querer encarar a situação, mesmo com pessoas dizendo que isso, aquilo, e ela vai querer pegar essa bucha, beleza? Só que aí a gente vai ver que quando acontece traumas ou até mesmo situações das consequências das próprias ações delas, elas sempre vão jogar essa cartada que todo homem é cafajeste, que todo homem não presta, isso, aquilo, pelo simples fato das próprias consequências das escolhas delas forem ruins, ela escolheu esse tipo de homem e, consequentemente, ela totaliza todos os homens que são cafajeste, que nenhum homem presta, e isso e aquilo, que vocês sabem muito bem que acontece, só parar um pouco para analisar o perfil das mulheres que sempre falam que todo homem é cafajeste, que todo homem não presta, você vai ver que sempre vai existir um padrão. Geralmente, as mulheres que falam esse tipo de coisa passaram na mão desse tipo de cara. E a consequência disso, querendo ou não, os homens comuns, os homens que não são cafajestes, os homens que são considerados bonzinhos até demais para elas, que outrora elas não queriam ter relacionamentos, são englobados nesse tipo de atitude. Porque, mano, o ciclo praticamente do homem cafajeste estabelece assim: ele atrai, ele conquista, ele faz o que queria com ela, então ele descarta muitas vezes. E mesmo assim, ainda tem mulheres que querem esse tipo de cara e também querem voltar com ele de qualquer forma. Só que depois, quem sempre vai pagar o papo das consequências, dos traumas dela, das escolhas dela, sempre vai ser o homem bonzinho, que o papel dele vai ser assumir as consequências dela. Muitas vezes, na juventude, aquela pessoa passa anos escolhendo os cafajestes, ignorando os caras legais, bons, dizendo que são sem graça, que são amigos demais, ou até mesmo aquele famoso melhor amigo, e que não tem nenhuma química, e acaba escolhendo os caras problemáticos, os imprevisíveis, aqueles famosos cafajestes, que dão emoção, que dão aquela adrenalina. Aí lá por volta dos 30, 35 anos, quando a pessoa já passou por vários relacionamentos fracassados, que já foi muitas vezes descartada várias vezes, já sofreu muito, ela finalmente percebe que talvez a estabilidade seja legal, ter um cara que é nela de verdade, que não apenas use ela. E talvez que o respeito seja importante, né? Talvez aquele cara legal seja uma boa escolha naquele momento. E aí você sabe muito bem que ela vai procurar um cara bom, entre aspas, para casar. Só que aí que tem um problema, cara. Muitas vezes essa pessoa vem com uma bagagem pesada, vocês ignorando o fato ou não, traumas, problemas mal resolvidos, que nem eu falei pra vocês. Muitas vezes você sempre vai reparar que elas sempre vão generalizar. Ah, todo homem é assim, todo homem só quer uma coisa, todo homem vai me usar e descartar isso, aquilo. E quando muitas vezes ela vai buscar um relacionamento, ela sempre vai jogar essa cartada na mesa quando ela estiver insatisfeita na relação, por exemplo, com você, que é um cara bom, que tenta agradar ela de qualquer jeito, mas uma coisinha que você faz de errado, ela pode jogar essa cartada por conta de quê? Traumas, relacionamentos ruins que ela teve, que deixando claro, foi própria escolha dela. Dívidas emocionais e às vezes até financeiras, filhos de outros caras, a desconfiança que é muito nítido acontecer isso, essas mulheres que tiveram essa parte da história delas com o envolvimento com o cafajeste, você vai ver que muitas vezes ela tem uma certa desconfiança com qualquer homem, sabe? Independentemente se o cara, que é um cara bom, entre aspas, assim, sempre vai ter esse tipo de desconfiança. E ainda exige que esse cara, o cara legal, aceite tudo isso de uma boa. Assuma tudo isso, resolva tudo isso. E se ele não assumir, ele não é homem de verdade. Só que, mano, esse homem bom, um famoso provedor, um homem bonzinho, muitas vezes vai se sentir desvalorizado se ele não tiver aquele olhar mais amplo, né? Se ele for carente, aí, meu amigo, aí ferrou a vida dele. Só que se ele tem essa consciência de, pô, ela só tá comigo porque eu sou o plano B, prêmio de consolação, porque se fosse outra hora, ela escolheria o cafajeste. Se ela tivesse na flor da juventude, se ela tivesse, sei lá, uma escolha melhor que eu, ela escolheria o outro tipo de cara.
E detalhe é que muitas vezes histórias de cara que tiveram relações com mulheres, que tiveram um passado meio que, digamos, aventureiro, vocês vão reparar que os relacionamentos muitas vezes não fluem. Tem vários relatos de homens que tiveram relacionamento com mulheres que tiveram passado com cafajestes. Você vai ver que o relacionamento deles foi muito tóxico, sabe? Muitas vezes ela sempre jogava isso na cara dele, que ele não era um homem bom o suficiente, que ele era um homem chato, monótono, não tinha nada interessante nele, não tinha nenhuma aventura, nenhuma adrenalina que ele podia proporcionar. E muitas vezes, você sabe muito bem, até jogam coisas mais íntimas, né? Se é que você me entende, no relacionamento, que o cara fazia X, Y com ela, que levava ela nas alturas, isso, aquilo, e esse tipo de cara, o homem bonzinho que ela está agora, não leva e sempre vai jogar na mesa, cara, não adianta. É que nem um ditado que eu sempre ouvi que é verdade. É melhor você aprender com o erro dos outros do que você aprender com os seus, porque aprender com o erro dos outros dói menos. E mesmo assim ainda tem caras bonzinhos, entre aspas, que querem ter relacionamento com mulheres que tiveram um passado com um cara cafajeste, que na cabeça deles eles estão fazendo algo bom, que eles vão mudar ela, isso, aquilo. Só que, gente, as consequências vão sempre existir. É que nem eu sempre deixo claro nos meus vídeos. Eu sempre abordo temas, por exemplo, assim, da questão do tradicionalismo que está acontecendo com essa nova geração, da questão por que os homens não chegam mais nas mulheres. Eu sempre deixo claro que cada um faz o que quiser da sua vida. Eu não estou aqui para ditar regra, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, só que a gente tem que entender uma coisa: tem que existir o equilíbrio em tudo. E também que as consequências de todos os seus atos, uma hora ou outra, sempre vai chegar à conta. Não adianta nada eu falar que, cara, assume relacionamentos com pessoas que tiveram passado aventureiro, isso, aquilo, que você vai mudar a pessoa, isso, aquilo, sendo que muitas vezes a pessoa nem ela mesma curou as feridas, os traumas que ela teve, sabe? E você vai assumir todo esse BO todo, até filhos, assumindo filhos, dívidas, isso, aquilo, de uma pessoa que sabia conscientemente das escolhas que ela estava fazendo e agora as consequências ela quer jogar nas suas costas. É isso que eu sempre trago nos vídeos para vocês. Vocês deixam um tema, eu trago uma visão mais ampla, eu deixo minha opinião, só que eu sempre deixo em ênfase uma coisa: cada um faz o que quiser da sua vida. Eu não estou aqui para ditar regra, você tem a consciência dos seus atos que você vai fazer ou que você não vai fazer, e tá tudo bem, cada um é cada um. Só que também a gente tem que jogar a real. Toda ação tem uma consequência. Todo tipo de relacionamento que você vai se adentrar, nesse quesito específico do cara cafajeste, que muitas vezes entrou na vida de uma pessoa que você está se relacionando, deixou algum tipo de trauma, você sempre vai ser comparado a esse tipo de cara, querendo ou não, indiretamente ou até diretamente, entende? É que nem eu sempre deixo claro nos meus vídeos. Os meus vídeos são imparciais e mostrando os dois lados da mesma moeda. Nunca pendendo para um lado da história ou outro lado da história, mas sim mostrando os dois lados dessa mesma história. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. O que seria realmente um homem cafajeste e por que muitas mulheres se interessam nele? Deixa aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião, se quiser com mais prioridade, deixe o seu comentário com valeu demais, que me ajuda muito, e também eu vou dar mais prioridade, beleza? E se você gosta dos meus conteúdos que eu sempre trago aqui para vocês, você pode me ajudar no Apoia-se, que está logo abaixo aqui na descrição, ou no QR Code na vaquinha, que vocês podem contribuir. Só ler o QR Code que já vai entrar na página, que vocês podem contribuir com qualquer valor no Pix, ou também da forma grátis. Deixe o seu like, que é muito importante, comente qualquer coisa e também a respeito do tema, e se inscreva no canal. No mais, sucesso para todo mundo e te vejo numa próxima.